Olá, o programa OAB Nacional começa agora trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Quarto Fórum de Direito Eleitoral discute caminhos para a política brasileira. OAB e Ministério do Trabalho dialogam sobre o futuro do trabalho e profissões no Brasil. STF dá posse a seu novo presidente, ministro Dias Toffoli, e OAB representa a advocacia na cerimônia. E você vai ver também: Sebrae pede ajuda da OAB contra a MP que cria agência reguladora para gerir museus. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. Mais de 1.500 pessoas se inscreveram para assistir o quarto Fórum de Direito Eleitoral realizado pela OAB. O evento reuniu nomes importantes do mundo jurídico. Na abertura, o presidente da entidade, Cláudio Lamáquia, criticou os tons extremistas adotados nas campanhas políticas. A sede da OAB em Brasília recebeu o quarto Fórum de Direito Eleitoral com o objetivo de discutir o atual cenário da política brasileira. O presidente da entidade, Cláudio Lamáquia, avaliou que a próxima eleição será a mais importante desde a redemocratização da República. Portanto, discutir o tema é uma obrigação de toda a cidadania. E, portanto, debater direito eleitoral e, portanto, falar sobre eleição é obrigação de todos nós. Sabemos todos que vivemos hoje uma crise ética e moral sem precedentes no Brasil. Sabemos todos que precisamos alternância no poder, sabemos todos que precisamos mudar muito do que está aí hoje. Mas nós não podemos pensar na linha da criminalização da política. Ainda na cerimônia de abertura, o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral, Eric Wilson Pereira, reforçou que o amadurecimento de ideias é importante em ano de eleições, momento que tem sido crítico para o Brasil. Nós só vamos conseguir avançar nessa democracia participativa que tanto se luta, né? Paulo Bonavides é um grande defensor desse pensamento de modificação se nós tivermos diálogos. E o diálogo tem que ser duro, tem que ser crítico, mas ele tem que ser respeitoso. E essa falta de respeito, essa falta de momento em que você cria uma desesperança, nós precisamos construir, através das ideias, a possibilidade de que há esperança, de que há respeito e que nós podemos amadurecer mais ainda essa convivência tão salutar no que seja o amadurecimento da democracia, no fortalecimento da federação e do Estado brasileiro. A mesa de honra do evento foi composta pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, pelo ministro do TSE, Admar Gonzaga, pela advogada medalha Rui Barbosa, Cléa Carpe, pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, André Godinho, pelo presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral, Eric Wilson Pereira, e pela conselheira consultiva da Escola Nacional de Advocacia, Carolina Petrarca. O quarto Fórum de Direito Eleitoral teve vários painéis com especialistas e discutiu durante todo o dia o cenário político brasileiro. Discutir o cenário eleitoral brasileiro foi o objetivo do quarto Fórum sobre Direito Eleitoral na OAB em Brasília. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, em sua fala, relembrou as transformações da imprensa nos últimos anos, os problemas trazidos por fake news e, por fim, conclamou a todos para fiscalizarem as notícias políticas que são repassadas pelos meios digitais. A explanação foi feita na palestra magna de abertura do evento. Aqui que o papel da mídia nas eleições é de fato servir como meio entre o eleitor, principal ator do processo eleitoral, e os fatos de interesse coletivo a respeito dos candidatos, dos partidos e do processo democrático. No período da tarde, a mesa de honra foi presidida pela advogada medalha Rui Barbosa, Cléa Carpe. Na introdução, ela recordou o direito tardio de voto para as mulheres e acrescentou que, nos dias atuais, o público feminino deve ter voz mais ativa na política. Em sequência, à fala de Cléa Carpe, teve início o painel sobre política de igualdade de gênero nas eleições de 2018. Os advogados Pedro Abraão Marques Júnior e Fabrício Medeiros
também abordaram a cota para gênero. Foi chamada a atenção para mulheres que se candidatam no lugar de homens inelegíveis. O evento prosseguiu ainda com os painéis sobre as peculiaridades das eleições 2018, a inteligência artificial no direito eleitoral e a conferência magna de encerramento proferida por Eric Wilson Pereira, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB. A OAB recebeu visita do ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello. Em encontro com o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, eles discutiram a participação da OAB em um comitê que vai estudar o futuro do trabalho. O futuro do trabalho e das profissões será discutido por um comitê de estudos avançados criado no âmbito do Ministério do Trabalho, e a OAB vai ter um representante no grupo. A participação da entidade no comitê e questões relacionadas ao tema foram discutidas entre o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, e o ministro da pasta, Caio Vieira de Mello, em encontro no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília. O comitê foi criado com base no preceito constitucional do inciso 27 do artigo 7º, que trata da proteção dos trabalhadores urbanos e rurais em face da automação. Na conversa, eles falaram sobre as novas profissões, a desintermediação, quando empresas se aproximam dos clientes, eliminando intermediários em seus negócios, e a tomada de postos de trabalho pela inteligência artificial, assunto que tem preocupado a OAB, já que ameaça a advocacia. Cláudio Lamáquia aproveitou o encontro para reforçar, junto ao ministro, a necessidade e a importância do fortalecimento da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Na reunião, também estavam os presidentes da OAB Minas Gerais, Antônio Fabrício Gonçalves, e da OAB Uberaba, também de Minas Gerais, Vicente Flávio Macedo Ribeiro, além do consultor-chefe do Ministério do Trabalho, Procurador Federal Ricardo Leite. A OAB Nacional participou da mesa de honra da 2ª Jornada de Direito Processual Civil no Conselho da Justiça Federal. O evento foi organizado com o objetivo de padronizar interpretações sobre o Código de Processo Civil vigente, adequando o CPC às inovações legislativas. A ordem foi representada pelo secretário-geral Felipe Sarmento. Em artigo publicado no site do jornal O Estado de São Paulo, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, e a conselheira federal da OAB pelo Distrito Federal, Carolina Petrarca, destacaram que o país precisa consolidar os avanços das leis eleitorais. O texto diz que, apesar da grave crise institucional que abate o Brasil, é preciso analisar as eleições que se avizinham também pela ótica da necessidade de materializar os avanços conquistados nos últimos anos na legislação eleitoral brasileira. No encerramento do artigo, Lamáquia e Carolina Petrarca destacam outro desafio que se impõe à democracia: o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que, segundo eles, está na contramão de todos os avanços obtidos nos últimos anos. O Supremo Tribunal Federal deu posse a seu novo presidente. O ministro Dias Toffoli fica à frente da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, representou toda a advocacia durante a cerimônia. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux são os novos presidente e vice do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Eles ficam à frente da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça pelo próximo biênio. Aos 50 anos, Dias Toffoli é o mais jovem ministro a assumir a presidência do STF.
Na cerimônia de posse, representantes de todos os poderes, autoridades e convidados encheram o plenário da Corte. Representando os mais de 1 milhão de advogados e advogadas, o presidente nacional da OAB saudou os empossados. Lembrando o papel da classe na redemocratização do país, Cláudio Lamáquia destacou que em momentos de crise, como o vivido agora no Brasil, é preciso serenidade, firmeza e persistência. Serenidade para melhor refletir e definir o que é essencial. Firmeza para não transigir com métodos e princípios. E persistência para não recuar diante dos inevitáveis obstáculos que se interpõem, sendo o maior deles a descrença em relação ao próprio processo. Não faltam forças obscuras empenhadas em sabotá-la, e a maior delas é exatamente a radicalização, a ação dos extremistas, a apologia do ódio e da violência, sejam de esquerda, sejam de direita. O mal dispensa rótulos. Destacando a função do STF e também da advocacia de defender a Constituição, o presidente da Ordem enfatizou as ações da entidade para que os preceitos constitucionais sejam preservados e garantidos. E afirmou que a conciliação do país somente se dará por meio da ética, com moderação e equilíbrio, destacando ainda a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito como meio para sanear as instituições. Não há veneno maior para a democracia que o da radicalização. Quando esse ambiente se instala, e nós já o estamos vivenciando, a primeira ausência é exatamente a da razão. Não podemos permitir que isto avance e se consolide. A justiça tem seus ritos, sem os quais ela não se materializa. Prevê o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. E aí entra em cena o indispensável papel do advogado, nem sempre compreendido, frequentemente desrespeitado. De um lado, pela ação demagógica dos que manipulam a opinião pública, de outro, pela visão arbitrária de alguns agentes públicos, que veem nas prerrogativas da advocacia não um instrumento essencial de defesa da cidadania, mas um privilégio. Privilégio não, mas uma garantia do próprio cidadão. A propósito, esta semana tivemos mais um inaceitável caso de violação de prerrogativas profissionais. No Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, 2 policiais militares prenderam uma advogada em face de uma divergência com uma juíza leiga. Foi algemada e arrastada pelos policiais, como se criminosa fosse. Falando em nome dos ministros da Corte, Luiz Roberto Barroso traçou o histórico de vida de Dias Toffoli e seu trabalho para a consolidação e construção de uma sociedade aberta e plural. Tenho confiança que continuaremos essa transição do velho para o novo com seriedade, empenho e harmonia entre os poderes. A sociedade brasileira e os seus pares nesse tribunal depositam grande expectativa na capacidade de gestão de Vossa Excelência, já testada e aprovada na condução bem-sucedida de outras instituições. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou pelo Ministério Público. Ela destacou a missão do STF como guardião da Constituição e da democracia, ajudando a construir uma sociedade mais justa e igualitária. O Brasil situa-se hoje no cenário das nações como um regime de leis que valem para todos. Este é um sinal extraordinário do rompimento com um passado de dificuldades de acessar a justiça, de punir infratores poderosos e de defender os direitos dos mais vulneráveis. O novo presidente da Casa foi o último a falar. Com um perfil apaziguador descrito em todos os discursos, Toffoli conclamou a todos diálogo e debate plural e democrático, com a construção de uma agenda comum para o cumprimento do preâmbulo da Constituição. Não somos apenas passageiros dessa mudança histórica, como li lá atrás, mas penso mais.
somos também construtores do caminho onde chegar. Agradeço o apreço de todos os advogados. E os advogados são os primeiros juízes de todas as causas. À advocacia, ele agradeceu o respeito e a consideração. A OAB recebeu representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, na última semana. Os representantes da entidade foram até a sede do Conselho Federal pedir apoio contra a medida provisória que criou a Agência Brasileira de Museus. Membros do SEBRAE Nacional e representantes de diversos setores estiveram no Conselho Federal da OAB para pedir apoio ao mandado de segurança impetrado pela entidade das micro e pequenas empresas no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória do governo que criou a Agência Brasileira de Museus, a ABRAM. Segundo o SEBRAE, a medida, considerada arbitrária, retira 6% do orçamento da entidade, o equivalente a R$200 milhões, e destina os recursos à ABRAM. A OAB é nossa parceira histórica, desde o dia que os advogados foram admitidos no Simples. E nós passamos a ter os advogados defendendo os simples e as pequenas empresas. E hoje a gente vem aqui porque ela é guardiã da lei, guardiã da Constituição. Portanto, nós viemos pedir o apoio para a medida que tomamos agora, que é um mandato de segurança, e aguardamos aí uma liminar suspensiva para que a gente possa discutir e rediscutir esse assunto, que é importante. Ninguém está querendo deixar de apoiar a estrutura dos nossos museus. Mas vamos fazer a coisa certa, de forma correta. O pedido de apoio do SEBRAE será encaminhado para a avaliação do plenário da Casa, para uma manifestação formal. Na visão da OAB, a situação dos museus brasileiros é sensível e precisa de investimento, controle e cuidado. A Ordem dos Advogados do Brasil tem a visão correta de que efetivamente nós precisamos investir nessa área, precisamos ter um controle maior, precisamos ter um cuidado maior com a nossa história, com os nossos museus. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, deixou claro durante o encontro o posicionamento da entidade em relação ao volume de medidas provisórias criadas ao longo dos últimos anos. Isso não é uma coisa de um governo, aqui não é uma crítica a este governo, mas há uma sucessão de governos que têm se utilizado exatamente deste expediente. Também tenho algumas dúvidas, e aqui coloco apenas como uma reflexão inicial, com relação à ideia de se criar mais uma agência, porque nós vemos o Brasil inchando cada vez mais a sua estrutura. Uma agência significa mais uma estrutura, significa custos, e aí como reflexão novamente, será que estes custos não seriam melhor aplicados se fossem aplicados de forma direta, exatamente na conservação e principalmente na estrutura dos nossos museus? O novo CPC estabelece critérios objetivos e garantias para que a verba honorária da advocacia seja digna e capaz de atender à natureza alimentar. Para defender esse princípio, a OAB pediu ingresso como amicus curiae em processo que trata de requisitos para honorários de sucumbência. A OAB Nacional solicitou ingresso como amicus curiae em processo do Superior Tribunal de Justiça, que trata de critérios para recebimento de honorários de sucumbência, quando a parte perdedora no processo é obrigada a pagar os honorários da advocacia da parte vencedora. O processo em questão trata da interpretação do segundo parágrafo do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, que prevê honorários de 10% a 20% do valor da condenação, ao invés da aplicação do parágrafo 8º do mesmo artigo, que prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. A OAB argumenta que, além de legalmente possível, a participação do Conselho Federal na ação é de interesse de toda a classe para atribuir segurança jurídica à aplicação do novo CPC, que está em fase de interpretação judicial pelos tribunais.
O recente julgamento que garantiu a manutenção da imunidade tributária da Caixa de Assistência de Advogados de Minas Gerais reafirmou o reconhecimento dos ministros sobre a independência institucional da OAB. A entidade, parte no processo, teve sustentação oral proferida pelo presidente Cláudio Lamáquia. Ele destacou o papel da ordem como protetora das seccionais, subseções e caixas de assistência. As caixas de assistência, elas estão abaixo de um guarda-chuva maior que a Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro Marco Aurélio, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sim um compromisso com a sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma história de 87 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil. E a própria advocacia. A história da OAB se confunde com a própria história da democracia brasileira. E a ordem é o que é porque ela tem a advocacia fortalecida. As caixas de assistência, ministro Barroso, foram criadas à exata semelhança da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB e a Caixa, elas têm o mesmo DNA, exatamente o mesmo DNA. E, portanto, se a Ordem dos Advogados do Brasil tem a sua imunidade reconhecida por lei, as caixas de assistência, que são um órgão da instituição abaixo deste guarda-chuva, na nossa avaliação, precisam e devem ter a sua imunidade reconhecida. O relator da matéria, Edson Fachin, frisou que, embora exerça atividade típica de Estado, a OAB não é pertencente à administração indireta, então não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da administração pública. Que o Tribunal Pleno, na ação direta em constitucionalidade 3026 da relatoria do eminente ministro Eros Grau, em 2006, também assentou perspectiva que agasalha, na discussão sobre a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, a projeção para compreender as razões atinentes à imunidade neste caso. Com o argumento de manutenção da independência inerente à Ordem dos Advogados do Brasil, Fachin teve seu voto integralmente seguido por todos os ministros. Ele justificou o voto baseado em 3 premissas: ser a OAB a entidade que presta serviço público delegado em virtude de lei ou do poder público e por não perseguir ganho econômico. Já o ministro Alexandre de Moraes lembrou que, devido à ligação entre a OAB e caixas, excessos tributários prejudicariam a própria entidade. A autonomia e independência da OAB, esses requisitos indispensáveis à OAB, não são criações etéreas. Na verdade, decorrem do artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Para o ministro Luiz Fux, se o Supremo reconhece a imunidade da OAB, não há razão para desconsiderar a mesma prerrogativa às entidades integrantes. A forciore, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, encontra-se tutelada pela imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º do texto constitucional, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB de acordo com as finalidades que lhes são atribuídas por lei. Então, não só nesse caso, como agora acompanha o eminente relator. A arrecadação das seccionais como forma de manutenção às caixas de assistência foi definida pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Se formos ao Estatuto da Ordem, está revelado que a Caixa sobrevive mediante, seria afastadas as despesas da Ordem, a 50% do que é arrecadado pela própria seccional, né? E que não tem fim lucrativo. Isso está no próprio estatuto dessa Caixa envolvida no processo. Com os argumentos,
Ricardo Lewandowski se disse plenamente convencido de que a Caixa de Assistência é tutelada pela imunidade que alcança a OAB. Mormente em razão do fato, como foi destacado na tribuna, que não é possível dissociar a OAB de suas autarquias. Se nós reconhecemos a imunidade da OAB, não há como dissociar as autarquias desta autarquia maior, que compreende a menor. Os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia acolheram na íntegra o voto do relator sem discursos. Defendendo as caixas de assistência no recurso extraordinário, a advogada Misabel Derzi ressaltou o impacto positivo das caixas na rotina de milhares de advogados. A Caixa de Assistência dá o mínimo do mínimo essencial para o exercício da própria atividade de advocacia. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.